sincero. E aconteceu novamente na BYD, lá na sua fábrica em Camaçari, na Bahia. Eu já havia mostrado aqui no meu canal, o único canal automotivo que mostra o rosto, mostra os fatos para você e denunciado também o que o Ministério Público, a Polícia Federal e outros órgãos haviam apontado com situações de trabalho degradantes dos funcionários de algumas empresas terceirizadas contratadas pela BYD lá na sua planta, na sua fábrica em Camaçari, na Bahia. Aqui no meu canal eu não me furtei, mostrei e levei até vocês estas informações que são absurdas e que todo comunicador, jornalista e principalmente os canais de YouTube que falam da mobilidade, e especialmente aqueles que fazem parcerias, ficam mostrando os seus veículos, fazem viagens para conhecer as fábricas da BYD lá na China e servem como linhas auxiliares para a propaganda da marca. Estes, até agora, você não viu e talvez não verá. Claro, a culpa também é sua, porque você deixa com que eles fiquem aí, batendo asinha e não sejam responsabilizados também por expor e fazer as cobranças necessárias. Desta vez, todos os portais, vários sites e os principais deles deram que a Polícia Federal e desta vez o Ministério Público e esta mesma força-tarefa entraram nas instalações da própria BYD e encontraram trabalho análogo à escravidão. Está lá, exposto em todos esses sites. E desta vez não foram só alguns fatos degradantes. Pelo contrário, 163 pessoas resgatadas de uma das incorporadoras, de uma das empresas contratadas da BYD. Eu disse resgatados, porque as condições, e vocês vão ver comigo aqui agora, eram sim, de acordo com o que foi dito, inclusive por todos esses órgãos fiscalizadores e todos os sites, trabalhos análogos à escravidão. Lembre-se, a BYD é solidária, a BYD é responsável e pelas leis brasileiras como coparticipante, aquela que tem que contratar, fiscalizar e acompanhar de perto todos os movimentos da sua grande obra que deveria já estar há muito tempo pronta e com milhares de funcionários também aqui do Brasil, que até agora não ocorreu. Vamos para as imagens e eu quero mostrar para você o que aconteceu lá em Camaçari, na Bahia, e quais são aí os desdobramentos dessa situação. Vem comigo agora. Olha, nessa primeira imagem que vocês vão acompanhar comigo aqui, já podemos ver que estas imagens foram divulgadas pelo próprio Ministério Público e a força-tarefa que fizeram essa incursão nas instalações da BYD lá na Bahia, em Camaçari, e eles colocam ali a data, dia 10 de dezembro, apesar de ter sido feito no dia 10 de dezembro, as imagens, até o horário, elas foram divulgadas somente há 3 dias, mais ou menos. O que já poderia ter sido soltado, não sei quais foram aí os interesses em não fazer essa divulgação antecipadamente, mas enfim, está aqui e todos nós podemos ter acesso. Então, ali, as imagens em uma das ruas dentro dos complexos lá de produção lá em Camaçari, na Bahia, quando um dos agentes provavelmente acessa este vestiário, esta sala, este quarto, onde existem ali as camas. E uma das informações, e aquilo que foi divulgado também pelo Ministério Público, é que estas camas que vocês acompanham aqui nas imagens, elas são camas pré-montadas, de metal, e aqui vocês podem acompanhar que elas são camas que não possuem colchões, ou seja, provavelmente papelões, e eles dormiam nessas condições que agora não são mais tão degradantes assim, como disseram os portais, e sim análogos à escravidão. E vocês acompanham aqui nas imagens, o próprio a gente vai mostrar ali, que não tem nada ali, não tem colchão nenhum, é um papelão, madeira, e uma cobertinha por cima. Então todos amontoados no mesmo quarto, espalhados com as móveis, roupas e outros utensílios de uso, nesses alojamentos, nem podemos chamar isso de alojamento, olha, os agentes da Polícia Federal aqui, outro ambiente que provavelmente ali você vê algumas panelas, aqueles tachos grandes, você acompanha ali, onde eles vão mostrar provavelmente o local onde eles faziam comidas
Vejam, tudo jogado, tudo no chão, sem nenhum acondicionamento, sem nenhuma refrigeração, sem nenhum cuidado, de uma forma aí bem precária e que, como podemos ver nas imagens, não havia qualquer tipo de fiscalização, nem pela empresa que era a contratada e muito menos aí nesse caso pela BYD, que deixou essa situação chegar a esse ponto. Então, nas imagens nós vemos aí que era algo realmente bastante preocupante e que já deveriam, desde o começo, fiscalizarem, estarem presentes e acompanharem aí toda essa situação realmente bastante preocupante, revoltante e, por que não dizer, ultrajante da condição humana. Então, essa força-tarefa da Polícia Federal, do Ministério Público, os quais já deveriam anteriormente às denúncias que chegaram e que, se talvez não tivessem chegado, não sabemos e não temos como dizer o que teria acontecido com todo esse pessoal que continuaria provavelmente nessas condições. E eles, essa força-tarefa do Ministério Público, com a Polícia Federal, foram os que identificaram esta condição de trabalho análogos à escravidão, já que estes funcionários, estes profissionais contratados por essa empresa Jiangjiang Group, não poderiam sair a bel prazer, não tinham autonomia para abandonar o emprego, não tinham essa autorização para se demitir, se fosse o caso. E por isso que estas questões de trabalhos análogos à escravidão são muito sérias e que precisam ser identificadas, fiscalizadas por todos os entes e agentes aqui no nosso país. Não podemos permitir isso e não podemos compactuar com isso. Muita gente acaba confundindo as coisas, dizendo que simplesmente era apenas ir embora e pronto, poderia procurar outro emprego. Não funciona assim. Existe um pacto federativo, existe uma organização, o governo federal da Bahia também foi leniente nesse sentido, assim como o governo federal e todos os órgãos presentes, e especialmente a BYD, que foi a contratante dessas empresas para as suas instalações e a sua obra, que simplesmente agora, com o leite derramado, agiu de certa forma, mas o estrago já está feito. No site aqui, do site Poder 360, eles trouxeram aqui algumas informações, como por exemplo, situações em que vários desses trabalhadores dormiam em colchões, que apenas naqueles alojamentos que vocês viram, com um banheiro para cada 31 pessoas. Um banheiro para cada 31 pessoas. E para que esses profissionais pudessem usar o banheiro, essa quantidade de 31 pessoas em cada desses alojamentos, elas teriam que acordar 1 hora mais cedo para poderem cada uma irem ao banheiro. Elas começavam a sua jornada de trabalho por volta das 5h30 e acordavam às 4 horas da manhã para poder usar o banheiro de forma a atender ali as suas necessidades básicas, se é que podemos dizer desta forma. E nesses ambientes totalmente ultrajantes, os alimentos ficavam também espalhados, cozinhas e outras questões improvisadas que poderiam comprometer, inclusive, alguma situação bem mais grave, como um incêndio. E que isso foi totalmente ignorado por todos que estavam ali nesta instalação da própria fábrica da BYD. E a nota do Ministério Público afirma que as instalações que eles foram estarão interditadas. Mas, e as outras? Será que está tudo em ordem? Será que está tudo dentro da normalidade, da regularidade e dos padrões estabelecidos agora, neste caso? Não sabemos, não temos acesso. E pode ser, como eu disse, nesse condicional, que outros problemas surjam ao longo do tempo. E lembre-se, esse fato começou com a agência pública, um site que fez as primeiras denúncias e que eu trouxe aqui, dei o crédito, que foram aqueles que, se não tivessem feito esse movimento, talvez a situação estaria bem pior. Em nota, a própria BYD reconhece o fato, só faltava negar, Reconhece o fato e admite este problema. Mas, lembre-se, esta empresa já trabalha com a BYD há muito tempo. Será que em outros casos já não existiam esse tipo de situações e fizeram vistas grossas? O fato é que não sabemos toda a verdade ainda e que o Ministério Público e a Polícia Federal reconheçam aí esses casos, apertem o cinto,
o governo da Bahia, que foi o fiador principal, também seja mais incisivo, forte e fiscalizador, e não deixe que seres humanos se incluam nesta situação tão calamitosa. A própria BYD, depois do leite derramado, depois de toda a água fervida, deslocou esses trabalhadores aí para algum tipo de ambiente, um hotel, para que eles pudessem estar ali melhor assistidos. Estes poderão, se quiserem, como são estrangeiros, estarem inclusos aí no programa de asilo permanente e posteriormente uma condição de cidadania, pleitear uma condição de cidadania pelo caso e pela situação a que foram expostos. Desta vez, mais uma vez, a BYD apenas faz ali uma resposta protocolar. A marca fica arranhada porque ela é solidária, corresponsável e responsável pela contratação, fiscalização e ela mesma, diante dos fatos, não haveria como negar, reconhece estas irregularidades. Mas a resposta e as perguntas deste problema e do desenrolar dessa situação ainda estão bem longe de serem respondidas. Isso porque não sabemos se em outras partes, se com outras empresas terceirizadas, pode ser ou não que tenhamos outros problemas. Será que daqui a 6 meses, daqui a 1 ano, teremos novas fiscalizações? Será que desta vez, diante dos fatos, a própria BYD vai assumir que precisa entender as leis, as regras do país, bem ou mal, nós temos algumas, e que ela deveria sim, sem sombra de dúvida, nunca virar as costas para esse fato e estar lá na fiscalização, seja com os seus representantes chineses ou com brasileiros contratados. E por falar nisso, onde estão os 5, 10 mil funcionários prometidos para esta fábrica? Onde estão? Será que não temos pessoas no Brasil que estão em situação de necessidade de um trabalho, que poderiam estar, não nessa condição, nem os chineses, nem ninguém, mas como empregados, com todas as garantias trabalhistas, que pudessem, pelo menos nesse final de ano, terem uma renda familiar e sim cumprindo a própria BYD a promessa de geração de emprego e renda? Será que teremos no futuro breve? E por fim, como eu disse no começo desse vídeo, onde estão vocês? Onde estão vocês, youtubers? Onde estão vocês, influenciadores? Pessoas que não possuem compromisso, que falam de automóveis, que falam de mobilidade urbana e que se escondem dos fatos. A história está aí para ser contada. E contada de um jeito que não há como escapá-la. E vocês, hoje, amanhã, talvez lá na frente, por falta de caráter, consciência humana e empatia com o próximo, um dia, quem sabe, serão cobrados. Ou se apresentem e cobrem explicações de melhorias, afinal de contas, vocês também sentam a sua bunda, fazem vídeos e fazem também publicidade para a marca. Ou se exponham, deem a cara a tapa, ou virem ratos de um esgoto podre. Se inscrevam no canal, ativem o sininho das notificações e deixem o seu like. Um forte abraço, fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau, fui.